Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? O jardim tá muito florido hoje, gente, olha só. Eu quero mostrar cada floração aqui do jardim, não quero perder nada, quero mostrar tudo pra vocês. Eu tenho uma flor chamada chuva de prata que tá muito florida, muito bonita. O arco de rosas tá cheio de rosas. Tenho lindas rosas pra mostrar pra vocês hoje e quero fazer adubação também com vocês. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Hoje amanheceu o dia com bastante orvalho, caiu bastante serração, as plantas estão bem molhadas da serração. Eu até ia molhar o jardim agora de manhã, mas vou esperar mais um pouquinho porque a serração molhou bastante, gente, tá tudo bem molhado, as plantas estão bem hidratadas. Mas olha só, esse meu caminho aqui eu acho muito bonito. Com essa flor barléria aqui fazendo a entrada desse caminho cheio de petúnias. E aqui tem outro arco de rosa, gente. Então espere que daqui um tempo, daqui mais uns meses, esse arco de rosas aqui vai estar explodindo de flores. Essa rosa aqui é uma na cor lilás e outra na cor vermelha. Vai ficar lindo esse caminho. O que vocês acham? Deixa aqui pra mim nos comentários. A buganvília aqui também tá maravilhosa, faz bastante tempo que tá florescendo, gente. Como vale a pena ter buganvília no jardim. Só que é uma planta que precisa de bastante sol. Quanto mais sol e calor para ela, melhor. Essa minha aqui tá plantada no local do jardim que pega mais sol. Só que ela tem espinho, né, gente? Então a gente passa um pouquinho de trabalho quando vai podar ela. Eu fico toda arranhada. Eu até tô com a minha mão arranhada aqui porque fiz algumas podas. Mas vale a pena, porque a floração dura bastante tempo e é muito bonita. Dá um colorido assim especial no jardim. E arco de rosa, gente, eu acho muito bonito ter um arco de rosas no jardim. Eu gosto tanto de arco de rosas que até coloquei 3 arcos de rosas aqui no meu jardim. Daí tem esse jarro aqui na frente para enfeitar. E tem mais um vaso de flor ali também com sampatins. A sampatins agora que tá esfriando um pouquinho, ela tá mais bonita, tá se desenvolvendo melhor. Mas quando é muito quente é bem difícil cultivar sampatins. Tem que molhar muitas vezes ao dia, senão ela acaba morrendo. A ametista aqui em cima dessa mesa, gente, olha como tá linda. Olha só, ficou muito bonito aqui. E a ametista é uma planta que você cultiva ela na meia sombra ou sob luz difusa. Ela não pode pegar muito sol. E ela floresce muito, faz bastante tempo. Quem é inscrito aqui no canal, eu já fiz vários vídeos com ela, mostrando ela pra vocês. Ela é muito, muito bonita, gente. Eu quero ver se faço adubação nela hoje. Mostro pra vocês qual adubo que eu uso pra ela ficar assim, ó, linda e explodindo em flores. Olha só essa visão do roxinho com rosa lá atrás da buganvília e do arco de rosas. Lindo, né, gente? O que vocês acham? Ela tem a florzinha trabalhada. Olha só. Que bonitinha, é um roxinho claro e tem uns risquinhos roxinho escuro. E olha como os passarinhos estão animados hoje. Estão bem bonitinho cantando. Aqui tá a arvoreta de rosas satina, olha como ela tá carregada de rosas. Tá tão bonita. E a Hans Gonumen tá abrindo outro cacho de rosas aqui, ó. Ela ainda tá com o botão meio fechadinho. Mas olha que bonita. Olha só, essa rosa aqui, ela praticamente não tem perfume. É bem suave, quase não dá pra sentir. Olha que linda, gente. Eu acho muito linda essa rosa. Olha só, e ela dá em cachos. Aqui a satina, ela dá em cachos também, com muitas rosinhas. Essas duas cores são um rosa bem delicado. Olha que bonitinho, olha o miolinho dela. Aqui os polinizadores, eles amam essa rosa porque fica bem à mostra, né? Essa parte aqui com o pólen. Muito bonitinha. Vou mostrar bem pra vocês, porque daqui a pouco acaba a floração. Então, quero mostrar bem porque ela tá muito bonita.
Pra quem ama rosas, é um colírio para os olhos, né, gente? O que vocês acham? Linda, linda. Então, aqui tem 3 flores rosas, ó. Tem essa aqui, a Hans Gonoen, que é uma rosa. A Satina, 3 tons de rosa clarinho. E lá na frente a Pentas, que tá bem florida também. Olha que bonita. Depois eu mostro pra vocês mais de pertinho. Mais uma dica que eu dou pra vocês sobre as rosas, gente. Sempre procurem plantar as rosas onde elas peguem muito sol, que elas vão se desenvolver bem. Se vocês plantar num local que não pegue muito sol, elas vão demorar a crescer, não vão dar rosas. E se você plantar num local que pegue bastante sol, elas vão ficar lindas, assim, bem floridas. Então sempre vocês têm que observar a planta, né? Qual é a luminosidade dela. Essa aqui, ela vai mais na meia sombra. Então, quando o sol tá muito forte aqui, quando começa a pegar o sol forte, eu tiro essa planta daqui, porque ela não pode pegar muito sol. Essa aqui, né, a ametista, que ela é uma planta mais de meia sombra. Meia sombra ou embaixo de uma árvore, assim, onde pega aquela luz mais filtrada. Agora, já as rosas, gente, as rosas, elas precisam de muito sol. As minhas petúnias aqui, elas pegam bastante sol também. Elas começam a pegar aquele sol da tarde, sabe? Aquele sol da tarde bem forte, a partir de umas 2 horas da tarde. Elas pegam bastante sol. Estão lindas, né? Só que tem que cuidar com a rega. Tem que cuidar com a rega. Olha só, acho linda essa visão aqui do arco. Mesmo ele estando sem rosas, mas assim com a buganvília assim na frente fica bonito, né? Fica bem legal. Outra coisa que a gente tem que cuidar para ter sucesso com as flores, com as plantas, gente, é cuidar na rega. Se tem uma coisa que eu cuido muito aqui no meu jardim é com a rega. Se tá quente, eu procuro molhar todos os dias, gente. Não deixo a planta sem água, porque se ela ficar sem água, ela vai desidratar, ela já vai enfraquecer um pouco, vai dar uma porta de entrada aí para os insetos, né? Os fungos atacarem elas. Então, sim, cuidar bastante com a rega. Olha as petúnias, gente, que maravilhosas que estão. Claro, sempre cuidar também para não regar demais, né? A buganvília é uma planta que eu nunca molho ela. Só que ela tá bem estabelecida, né? Se você recém plantou a sua planta, você tem que regar ela até ela ficar assim bem estabelecida. Faz muitos anos já que eu tenho essa buganvília. Deixa eu ver quantos anos já faz, gente. Faz em torno de 10 anos que eu já tenho ela. Então, eu não rego ela, não molho. Pode dar aí vários dias de sol sem chuva, em torno de um mês sem chuva, eu não molho ela. Porque ela é uma planta que quando ela sente falta de água, daí que ela floresce. Quando tá aquele sol, aquele calor e ela... daí que ela floresce, gente. Então, essa planta eu não molho. Mas você tem que observar a sua planta aí. Eu não vou colocar isso como regra, você tem que observar. Se você acha que deve molhar, você molha. Se ela tá murchando, né? Essa minha não, como ela tá bem estabelecida, ela não precisa que eu molhe ela. Olha que linda que tá. Agora eu quero mostrar pra vocês também a minha flor chuva de prata, gente, que tá muito cheia de flores, muito bonita. Antes eu quero mostrar essa rosa que eu tenho aqui, que também tá bonita. Essa rosa aqui é uma rosa muito resistente, ela dura muito tempo a floração. Faz um tempinho já que ela tá aqui florescendo, bonita, que ela tá aqui aberta. Essa cor aqui é a cor coral, olha que bonita. Essa rosa aqui eu não sei o nome dela, porque no site que vendi ela não diz o nome, gente. Essa aqui já tá quase caindo, ó. Dá pra ver ali que ela tá bem velhinha, até já tá caindo algumas pétalas. Mas a floração dura bastante tempo. Aqui eu tenho flores da Bela Emília ainda, tem algumas flores, mas por causa do orvalho que caiu à noite, olha só, tá bem molhada. As folhas, ela dá uma murchadinha na flor, mas ela é bem resistente ao calor e ao sol. Só o que faz murchar a flor dela mesmo é a água. Olha só a flor chuva de prata que eu tenho aqui atrás. Tá carregadinha de flores, tá muito bonita. Essa aqui na frente é a lamanda roxa, que tá acabando a floração. Ainda tem algumas flores dela, muito bonita também. Ela floresce durante a primavera, verão e outono.
No inverno eu faço a poda nela. E ela cresce tudo isso, gente. Até que eu faço uma poda bem drástica nela. Eu deixo em torno de uns 3 palmos do chão e ela cresce bem rápido. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje também é a flor chuva de prata, conhecida também como sálvia do Texas. Olha que linda, gente, tá carregada de flores. E essa é uma planta que atrai muitas abelhas. Ali tem uma mamangava, ó, mas tá cheio de abelhas. Mas essas abelhas aqui, elas não são aquelas abelhas que avançam, não tem me avançado, gente. São aquelas mais mansas, eu acho. Mas olha que bonita, ela tem a folha assim prateada e as flores rosa. Olha só o barulhinho das abelhas. Não sei se dá pra vocês escutar no vídeo, mas tá cheio de abelha aqui. Vou ficar em silêncio pra dar pra escutar o barulhinho das abelhas. Estão aqui trabalhando. Então, gente, a chuva de prata é uma planta que gosta de muito sol também. Muito sol e não gosta da terra muito encharcada. Então, você tem que fazer uma terra bem drenada aí para plantar ela, né? Misturar um pouquinho de areia grossa de construção, para que em dias de chuva, de muita chuva, a terra drene bem rápido e ela não fique com as raízes encharcadas. E um local aí que mais pegue sol no seu jardim. Esse aqui é um dos locais que primeiro pega sol aqui no meu jardim, né? Bem no comecinho da manhã já começa a pegar sol. Deixa eu filmar o outro lado do jardim para vocês, ó. Bougainville já começou a pegar sol. Lá na frente ainda tem sombra, ó. Então, esse local aqui é um local que pega sol bem cedinho, já tá com sol. Então, quanto mais sol para chuva de prata, melhor. Ela é uma planta que é bem suscetível a fungo, né? E também a cochonilha, então tem que estar sempre de olho nela, porque ela é bem suscetível. E muito sol, claro, quando tá o dia bem quente eu molho ela todo dia, mas pouquinho, né, gente? Eu não deixo a terra muito encharcada. Mas muito bonita. O que vocês acham? Olha só a florzinha que delicada. Dá cachinhos de flores. Deixa eu mostrar esse outro lado do jardim pra vocês, como fica bonita essa visão aqui, gente, olha só. Aqui tem um capim do Texas, que tá cheio de orvalho também. Aqui o camarão amarelo, olha só. O camarão amarelo tá quase pegando sol, tá pegando alguns raios de sol. E como ilumina o jardim essa flor, né, gente? Olha que bonita. É uma flor bem grande, bem amarelinha. Os passarinhos também faceiro dele cantar. O capim do Texas ali tá bem molhado pelo orvalho. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Tem uma rosa muito bonita ali que tá bem grandona já, quase acabando a floração. Eu mudei a satina aqui pra esse local, gente. Ela tá bem bonita, ó. Pra quem conheceu a satina, eu tinha ela em vaso. Ela era muito bonita em vaso. Mas eu tinha esse local no jardim, eu mudei ela pra cá. Então, essa aqui é a rosa da satina. E tem outra rosa aqui pertinho do capim do Texas. Olha que visão maravilhosa, gente. Como Deus é perfeito, né? Nos dando tantas flores lindas assim que a gente pode ter no nosso jardim. O capim do Texas eu super indico para vocês. É uma planta que a floração dura muito tempo, gente. Dura bastante. Olha só a flor dele molhada pelo orvalho. Olha só, cheio de gotinhas de água. Que bonito, com o brilho do sol. Deixa eu mostrar a rosa pra vocês. Ela tá aqui escondidinha, ó. Essa aqui é a rosa acapella. A parte de baixo da folha dela é meio prateada, então ela já tá toda aberta. Mas quando ela tá abrindo, ela fica muito bonita também.
porque aparece as duas cores. É bem perfumada também. A capela, ela tem um cheiro bem bom. Mas eu quero mostrar mais tempo para vocês essa visão aqui. Ali tá o arco de rosas, olha só. Tem algumas rosas pro lado de cá. E aqui o capim do Texas dançando com o vento. Ainda dá pra ver o barulho das abelhas, tá cheio de abelha ali, gente. Outra plantinha que atrai muitas abelhas é a falsa érica, mas porque eu tô olhando aqui, eu acho que as abelhas hoje foram tudo ali pra chuva de prata. Tô mostrando bastante essa visão aqui porque é muito bonita. Não é sempre, né, gente? As flores, elas... O jardim é algo que tá sempre em transformação, então a gente tem que aproveitar cada momento do jardim, porque aquela floração passa, aquele momento passa. Olha isso, gente, olha o brilho. As flores estão cheias de água com o sol. Não é bonito? Vocês estão apreciando aí na casa de vocês? Se vocês olharem o vídeo na televisão, gente, vai ficar melhor para vocês verem a imagem. Fica bem maior, bem melhor que no celular. Quem puder olhar na televisão, olha na televisão que fica mais bonito. Olha só. Lindo, lindo essa visão. Aqui a mesinha de jardim. Eu amo essa mesinha, gente. Eu acho ela tão linda. Olha como combina com as flores. As flores bem delicadas. Eu acho que a cor que eu mais gosto nas flores são a cor rosa e a cor assim azul, roxo, lilás. São as cores que eu mais gosto. Eu acho que eu falei de todas, né? Olha que bonito. Aqui tem rosas bonitas também, ó. Deixa eu aproximar essa aqui para mostrar para vocês. Essa aqui tem duas, deixa eu ver. Vai abrir outro botão ali, ó. Toda molhada pelo orvalho também. Uma rosa bem dobrada. Olha que bonita. Essa rosa, o interessante é que uma nasce diferente da outra. Essa aqui, ela veio bem dobrada, ó. Essa aqui já não tá tão dobrada. Mesmo ela estando mais velha, quando ela tava nova, ela já era assim. Não era tão dobrada. Essa aqui é bem dobrada. E é a mesma rosa. E quando tá muito quente, ela fica num tom de rosa mais claro. Então, é uma rosa que... bem diferente, assim. Uma é diferente da outra. Gente, amo cultivar petúnias. As petúnias vão muito bem aqui no meu jardim. Olha como elas estão floridas. E essa visão da buganvília, logo, logo vai acabar a floração dela. E esse jardim vai se transformar, vai ter a floração do jasmim dos poetas, gente, que é super perfumado também. Então, daqui a pouco vai acabar a floração da buganvília. Quero mostrar bastante para vocês. Tenho a pentas aqui também, que daqui a pouco acaba a floração. E ela é tão bonita, gente. Eu tô fazendo outros vasos de outras cores dela. Eu gostei muito de cultivar em vaso. Olha como ela é bonita. Aqui, ó, eu acho que isso aqui é um ácaro, não sei se dá pra ver. Ai, não dá pra ver, gente, tão pequenininho, deixa eu ver. Não, acho que era uma gotinha de água. Mas estava presa por uma teia de aranha. Olha que bonita, ela é conhecida também como estrela do Egito. Tá toda cheia de água também. Linda, linda, linda. Então já aproveita, bota esse vídeo lá na TV para olhar ele maior, para vocês verem todas essas flores aqui, lindas do jardim. Olha só a buganvília, como é bonita. Esse vaso aqui eu ganhei de uma inscrita, ela também tem um canal no YouTube, gente. Olha que lindo esse vaso. Primeiro presente que eu ganho aqui no canal. Amei. Se eu não me engano, o nome do canal dela é Diva Almeida Suculentas e Mais. Lindo vaso, né? Deu um charme aqui na entrada desse meu pergolado. Obrigada, Diva. Amei o teu presente.
A azulzinha já abriu as flores, gente. Olha que linda. Bem azulzinha. E cai folhas aqui em cima dessa trepadeira, ó. Essa minha trepadeira é muito bonita também, olha só. Logo, logo vai estar cheio de flores bem rosa, bem bonita. Essa aqui é a Ipomeia rubra, mas sempre cai algumas folhas aqui em cima da azulzinha. Tem que estar tirando. Quero ver se faço adubação agora delas e mostro pra vocês. Mas é muito bonitinha, né, gente? As flores bem azulzinha. Eu coloquei esse chapéu aqui em homenagem à minha amiga Francisca, que gostou muito da última vez que eu usei o chapéu aqui no jardim. Combina com o jardim, né, gente, o chapéu. Então, quero agradecer a todas as minhas amigas e amigos aqui do YouTube pelos comentários lindos de vocês. Obrigada, é muito importante para o canal. Então, obrigada Francisca, obrigada Juraci, obrigada Cleci, pelos comentários de vocês e muitas outras amigas e amigos que comentam aqui no canal. Muito obrigada. E agora eu quero fazer adubação e mostrar para vocês como eu adubo minhas flores em vaso. Tinha um mosquito aqui me mordendo. Como eu adubo minhas flores em vaso para elas ficarem lindas assim, gente. Eu faço essa adubação uma vez por mês. É um pozinho que eu dissolvo na água, né? E rego elas uma vez por mês. Elas ficam lindas assim, explodindo em flores. Não é propaganda, bem que eles podiam me patrocinar, mas não é propaganda, gente. Aqui porque eu quero mostrar pra vocês o que eu uso para elas ficarem lindas assim, super floridas. Então agora eu quero fazer adubação com vocês nas minhas flores em vaso. E como são perfumadas as petúnias, gente, são muito perfumadas. Elas perfumam bastante o jardim. Muito bom. Quer ver assim no finalzinho da tarde, elas perfumam mais ainda o jardim, são bem perfumadas. E olha como elas estão explodindo em flores. Então, vou mostrar esse adubo que eu uso nelas agora para vocês usarem também nas flores de vocês aí no jardim. E vou deixar também aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem comprar esse adubo pela internet, eu vou mostrar onde vocês podem comprar pela internet. Então, vamos fazer a adubação agora. Então, eu separei aqui, ó, uma jarrinha com água. Não repare, essa jarrinha aqui tá encardida, porque é para isso mesmo, para fazer adubação. Então, deixa eu colocar esse vaso aqui mais pro ladinho, para sobrar espaço aqui pra gente fazer a nossa adubação. Então, para essa planta aqui, esse vaso aqui tem em torno de uns 15 centímetros. Uma vez por mês eu faço essa adubação, gente. Uma metade de uma colher. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Uma metade de uma colher. Não é muito, dura bastante tempo esse adubo. Daí eu só mexo aqui, né? E faço a rega. Até poderia ser a metade das jarrinhas de água, até é muita água. Não precisava ser tanta água aqui para essa planta. Coloquei água demais. É só fazer a rega. Uma vez por mês e vocês vão ver a flor de vocês assim, ó, linda, explodindo em flores. Ai, eu acho que eu não mostrei, né, de pertinho o adubo que eu uso. Olha só, gente, é esse aqui. Quem quiser, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Vou deixar caso vocês queiram adquirir pela internet. Ó, já tá escorrendo água lá embaixo, eu não precisava ter colocado tanta água. Agora, para aquelas petúnias ali, eu enchi a jarrinha novamente, porque daí eu vou usar nos dois vasos. E vou usar aquela mesma quantia também para os dois vasos, gente, de petúnias, metade de uma colher. Vou mexer bem. Depois é só regar a planta, bem fácil. E a planta vai estar bem alimentada. Daí eu vou usar essa quantia nesses dois vasos. A metade para cada vaso. Uma mexidinha, porque fica um pozinho no final. Não fica nada aqui na jarrinha. Tá
feita a adubação aqui. Agora tem que fazer nessa aqui. Nessa aqui eu vou usar um pouco menos de meia jarrinha de água, porque o vaso é menor, é um vaso só. Então eu vou colocar um pouquinho menos de meia jarrinha de água. Coloquei menos de meia jarrinha de água para aquele vaso ali e vou colocar um pouco menos de meia colher, né? Só uma pontinha. Fazer o mesmo processo, mexer bem. E agora vamos molhar na nossa petúnia. Tem que ter cuidado aqui que é cheio de planta. Tem que ter cuidado para não cair. Vamos molhar ela. Tá muito bonita, né? Ela só fica um pouco feia quando chove muito, porque tem um buraco aqui na calha e acaba caindo muita água em cima dela. Mas assim, quando tá dando bastante sol, tá linda, né, gente? Como tá carregadinha de flores. Tá muito bonita. Essa aqui eu acho que eu tenho que fazer uma poda nela, porque ela tá bem comprida, já tá encostando aqui na barléria, ó. Barléria linda também, né? Tem com essas folhas bem variegata. Agora eu quero adubar azulzinho. A azulzinha, eu vou colocar meia jarrinha de água também. É um vaso só. E vou colocar o mesmo tanto aquela da petúnia do vaso. Um pouquinho menos de meia colher. Mas aqui atrás diz certinho a quantia que você deve usar. Deixa eu ver onde é que eu botei outra colher. Pra mexer, pra não ser a mesma colher, né? Pra não umedecer o adubo. É só mexer. Bem fácil. Vamos molhar a nossa azulzinha. Mexer um pouquinho pra... Porque fica um pouquinho do pozinho no fundo. Cai todo pra azulzinho. Mas tem que fazer uma limpeza aqui, porque cai bastante folha, olha só. Cai bastante folha aqui da hipomeia rubra. Mas logo, logo ela vai estar bem linda, gente, porque tá cheia, cheia de botões. Vai ficar linda essa parede aqui toda rosa. Então aguardem os próximos vídeos que vocês vão ver essa planta aqui linda, cheia de flores. O meu jasmim ali tá muito bonito, quero mostrar pra vocês também, o jasmim branco. Muito perfumado, que é o jasmim asa de anjo. Aqui tá o meu jasmim asa de anjo, que floresce o ano todo, gente. Praticamente o ano todo, ele tá sempre com uma florzinha, ó. É perfumado, mas tem que chegar mais pertinho para sentir. Não é de exalar o perfume longe, como o jasmim dos poetas já exala o perfume bem longe. E também o jasmim leite que eu tenho aqui, ó. Nesse cantinho dessa parede. Esse aqui floresce na primavera. E o jasmim dos poetas, ele floresce agora no inverno. Então aguardem os próximos vídeos que vocês vão ver muitos jasmins aqui nesse jardim perfumado. Então se você ama flores, já se inscreve aqui no canal.